Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso vídeo, tá? Onde a gente vai dar algumas dicas e resolver algumas questões de algumas atividades deixadas pelo professor Gelson, referente à disciplina de cálculo 1, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, aqui a gente vai tentar ser bem meio que direto, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Então a parte das contas, já está feita, eu só vou passar e aí vocês vejam depois, tá? No vídeo. Então vamos lá, pessoal. Bem, eu vou começar com a seção 7.15, tá? Que é uma parte onde falava de aceleração, velocidade, tá? A questão 2, que foi uma questão solicitada por um dos colegas, tá? Ele dá uma questão, ou seja, uma função posição, né? Uma função posição sobre o eixo x dada desta maneira, 1 sobre 2t mais 1, tá? E ele pede para determinar a velocidade, e aí, de acordo com o que o professor definiu, mostrou para vocês, a velocidade, naquele instante t, né, ela é dada pela primeira derivada da função posição, ou seja, a velocidade é a x' de t, certo? Ou seja, é d dt da função posição. Como essa função é uma função 1 sobre 2t mais 1, a primeira derivada vai dar 1 sobre 2. Então, se a velocidade é constante, é natural esperar que a aceleração seja zero, certo? E, de acordo com o que o professor definiu, a aceleração ela é a segunda derivada da função posição, ou, mais precisamente, a primeira derivada da velocidade, certo? Uma vez que a velocidade já é a primeira derivada da função posição. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Como a velocidade é uma constante, então a derivada é zero, tá? Você pode representar graficamente isso daqui desta maneira, tá? Você tem o eixo t, que representa o instante de tempo, né? A cada tempo, ele vai estar numa posição sobre o eixo x. Então, por exemplo, se o t é menos 2, então ele vai estar na posição 0, certo? No x. Se o t for 1, vai estar... Quer dizer, se o t for 0, vai estar na posição 1. O que você pode observar aqui, né? De acordo com a função. Tem gente que prefere representar dessa maneira, pessoal. Você pega o eixo do t aqui e o eixo x, por exemplo, para cá, tá? O eixo x para cá. Então, por exemplo, para cada t aqui, você associa um ponto aqui no eixo x, certo? Então, se o x é 1, se o x é 0, vai levar no ponto 1, tá? Se o x fosse menos 2, ia levar no ponto 0, tá? Enfim, aí você vai fazendo as continhas aí e você consegue preencher os pontos. Saber exatamente onde a função posição, a posição em cada instante de tempo, tá? Beleza, pessoal. Continuando nesse exercício do 7.15, da seção 7.15, o exercício 10, ele nos dá essa questão, tá? Ou seja, ele nos dá essa outra função posição sobre o eixo x também, x de t igual a e elevado a menos t seno de t, tá? E ele pede para a gente determinar a velocidade e a aceleração no instante t. E no item B, calcular esse limite. Bem, pessoal, é bem simples, a gente já viu, né? Recorde que a velocidade é a primeira derivada, ou seja, a velocidade é a derivada da função posição e a aceleração é a derivada da velocidade, tá? Então, calculando essa primeira derivada, ou seja, a velocidade é essa derivada, aqui a gente tem um produto de duas funções, certo? Então, usa a regra do produto, derivada primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada segunda, tá? Aqui a gente tem uma função composta, então é a derivada de menos t, que vai dar menos 1, por isso aparece aqui esse menos aqui na frente, vezes a derivada da exponencial de t, que dá a própria exponencial de t, tá? Seno de t, mais a exponencial de menos t, a derivada seno cosseno, tá? Aí eu posso colocar a exponencial de t, de menos t em evidência, aí para voltar para cá, cosseno de t, para voltar para cá, como tem esse menos aqui, menos seno de t. Então, a velocidade ela é dada por essa função, certo? Então, a velocidade em cada instante de tempo, ela pode ser calculada através dessa regra. Bem, por outro lado, pessoal, como a aceleração
é a derivada da velocidade, logo, né, calculamos a derivada dessa daqui. Novamente a gente tem uma regra do produto para fazer. A gente já até sabe quanto é que vai dar essa derivada aqui, que a gente já calculou antes, né? Vai dar menos e elevado a menos t, faltou menos aqui na frente, tá? Vezes a segunda, que é o cosseno de t menos seno de t, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é o cosseno, tá? Então a gente chega nessa regra. E aí eu posso colocar e elevado a menos t em evidência, tá? Então, observe que para mim voltar para cá, menos senos, menos cosseno. Para mim voltar para cá, como tem esse menos aqui, meio que eu transponho para cá. Fica menos aqui, mais aqui, tá? Então, menos cosseno de t, mais seno de t, certo? Perfeito. E aí você observa que o seno, ele se anula aqui, e aqui fica menos cosseno, dá menos 2 cosseno. Por fim, a nossa função aceleração, né? A aceleração em cada instante de tempo ela é dada por menos 2e elevado a menos t cosseno de t, tá? E o cálculo desse limite aqui, ele é bem simples, porque você pode observar o seguinte, que o limite quando t vai para mais infinito de e elevado a menos t seno de t é o limite de t indo para mais infinito de 1 sobre e elevado a t, né? É só escrever isso daqui. Só que observe, se o t vai para mais infinito, essa parte aqui embaixo vai para mais infinito, tá? É exponencial, um número maior do que 1. Elevado a um número muito grande, está muito grande. Então, 1 sobre um número muito grande vai para 0. E a função seno é limitada. Então, tu tem uma função que está indo para 0 e outra limitada. Então, o resultado do limite, por um teorema que a gente já viu anteriormente, ele é exatamente 0, tá? Bem, pessoal, a seção 9.2, que aí já começa a falar mesmo de máximo, de mínimo, essas coisas, eu vou começar com a questão 1, tá? Que ele pede para a gente determinar, foram umas dúvidas que alguns alunos me solicitaram, os intervalos de crescimento e decrescimento e esboçar o gráfico, tá? Bem, observe. Eu vou fazer a primeira questão aqui, primeira questão, item D, x² mais 1 sobre x, tá? Bem, note que a gente viu, de acordo com os teoremas apresentados pelo professor, que o que determina basicamente aonde a função cresce, onde ela decresce, é a primeira derivada, certo? Então, se a derivada é positiva, a função está crescendo. Se a derivada é negativa, a função está decrescendo, tá? Então, vamos calcular a primeira derivada. Então, vou colocar f de x igual a essa função, a f' de x vai ser quem? Bem, a derivada de x², 2x. A derivada de 1 sobre x vai dar menos 1 sobre x², tá? Acredito que vocês já estão familiarizados, que é uma derivada de um quociente, é bem simples. E aí você pode escrever isso aqui dessa forma. Faço 2 multiplicando aqui, né? Aqui, aqui, tá? Como tem 1 aqui embaixo. Então vai ficar 2x ao cubo menos 1 sobre x². Aí eu chamo a atenção para uma coisa. Observe que a função f de x aqui, ela não está definida para x igual a 0, tá? Logo, o domínio dessa função são todos os x, tá? X é diferente de 0, que senão teria uma divisão por 0 aqui que não daria certo. Então, isso aí vai acabar meio que dando mais trabalho na hora de fazer o gráfico, tá? Então, ó, em conclusão, a f' de x é essa função. Mas como o x² que está aqui no denominador, né? Ele é positivo sempre, né? O quadrado de um número é positivo sempre, tá? Então, se aqui embaixo é positivo, o sinal dessa função, ele depende unicamente do numerador, né? Se em cima é positivo, positivo com positivo dá positivo. Se em cima é negativo, negativo com positivo dá negativo. Então, o sinal dessa função ela vai depender exatamente do numerador, ou seja, de 2x ao cubo menos 1. Então, você igualando 2x ao cubo menos 1 para encontrar a raiz igual a 0, você encontra exatamente que, fazendo os cálculos aqui como a gente está fazendo, ó, x ao cubo igual a 1 sobre 2, passa a raiz cúbica de 1 sobre 2, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 2 é o x, tá? Então, 1 sobre a raiz cúbica de 2 zera essa função. Então, você tem 1 sobre a raiz cúbica de 2 e observe que essa função aqui, ó, a positivo, né? Então, para cá vai ser no positivo, para cá pode dizer que é negativo. E esse é o sinal da f' de x. Então, observe que a f' de x ela é positiva para qualquer x que é maior do que 1 sobre a raiz cúbica de 2, tá? Ou seja, nesse intervalo aqui.
E a f' de x é menor que zero para qualquer x, que vai de... Agora, observe, eu poderia fazer direto de menos infinito até 1 sobre a raiz cúbica de 2? Não, porque o zero não está no domínio. Então, eu tenho meio que quebrar esse intervalo em dois, por isso que eu até coloquei aqui, ó, o zero aqui, né, aqui aberto, tá? E não está no domínio. Então, eu pego esse que vai daqui até no zero e esse que vai daqui até aqui, certo? Então, segunda derivada, a primeira derivada ela é negativa exatamente nesses dois intervalinhos, tá? Logo, consequentemente, pelo teorema, o professor apresenta para vocês, se a derivada é positiva nesse intervalo, então significa que ela é estritamente crescente. Se ela é negativa, significa que ela é estritamente decrescente nesses dois intervalinhos. Ou seja, nós temos essa análise, né? Positiva, negativa, crescente, decrescente, decrescente, tá? Perfeito. Quando você calcula os limites, pessoal, os limites com x indo para menos infinito ou mais infinito, observe. Essa parte aqui vai para zero, certo? Quando x cresce para mais infinito. E x ao quadrado vai para mais infinito. Zero com mais infinito dá mais infinito. A mesma coisa aqui, ó. Observe, essa parte aqui vai para zero, só que pelo lado esquerdo, né? E aqui tu tem menos um número muito pequeno, né? Menos infinito. Só que quando tu eleva ao quadrado, ele se torna um número muito grande, certo? Porque ele se torna positivo. Então, esse daqui também vai para mais infinito. Perfeito. Só que, por exemplo, isso te dá informação do que acontece com o gráfico para cá, o que acontece com o gráfico para cá, tá? E como tu tem essa restrição aqui nesse intervalo, é necessário tu saber o que acontece exatamente nesse intervalinho de 0 a 1 sobre a raiz cúbica de 2, certo? Perfeito. Olha, os limites laterais de f em zero nos fornecem as informações sobre o comportamento de f nas proximidades de zero, que é o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Vamos calcular esses limites laterais. Então, observe que quando o x tende a zero aqui pela direita, claro, o x ao quadrado está indo para zero. E esse daqui está indo para mais infinito, porque eu estou dividindo 1 por um número muito pequeno. Então, por exemplo, 1 dividido para 1 sobre 1000. Aí, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1000 sobre 1. Então, isso daqui dá 1000. Então, tipo, esse número está ficando muito grande, tá? E aqui, no caso, né? Então, esse também está indo para mais infinito. E esse limite aqui de x² mais o x, essa aqui claramente vai para menos infinito, porque eu estou dividindo agora por um número muito pequeno, mas negativo. É como se fosse um menos esse daqui. Então, ia aparecer um menos aqui, tá? Então, esse aqui está indo para zero e aqui está indo para menos infinito. Então, você tem basicamente essas duas conclusões em torno do ponto zero, que é o ponto que você tem um problema, tá? Então, pessoal, o que a gente pode observar? Bem, observe. A gente viu que, imagine que aqui, a gente viu exatamente o seguinte, pessoal. Que quando o x está entre 0 e 1 sobre a raiz cúbica de 2, a função ela é decrescente. Então, observe, ela é decrescente. Está aqui, ó, decrescendo. Tá? Quando ela é maior, quando você pega um x maior do que esse número aqui, a função cresce novamente. Tá? Quando ela se aproxima do zero, ou seja, pela direita, a gente viu que a minha função vai para mais infinito. Tá aqui, ó. Então, ela se aproximando do zero aqui, ela está indo para mais infinito, mas ela não toca o ponto zero, certo? Ela não toca, porque o zero não está no domínio. Quando ela se aproxima do zero pela esquerda, a nossa função observe que aqui ela é decrescente, e mais, ela também está se aproximando está indo para menos infinito, ó, para menos infinito. Então, quando a x se aproxima de zero pela esquerda, ela está indo para menos infinito, não toca no ponto zero, e ela é decrescente. Então, a gente tem basicamente esse comportamento para o gráfico. Bem, basicamente é essa análise que você precisaria fazer para ter um certo comportamento de gráfico. O conselho que eu dou é o seguinte: se você quiser fazer um gráfico mais perfeitinho, calcula alguns pontos, tá? Por exemplo, calcula o f desse ponto. Que aí você vai saber exatamente qual é esse valor aqui, aonde está essa parábola. Calcula um ponto bem aqui, assim, ó, para você saber exatamente como é que faz essa curva aqui. Calcula um ponto para cá, tá? Para você saber exatamente aonde ela vai, a inclinação assim dessa curva. Um ponto aqui, por exemplo, tá? Outro ponto aqui, por exemplo.
Aí você calcula f de menos 2, f de 4, menos 4, tá? Calcula alguns pontos para você traçar o gráfico bem perfeitinho, tá? Não fez aqui porque não é meu foco. Mas é basicamente isso nessa questão. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, então. Vamos continuar aqui com a nossa questão 2. A questão 2, pessoal, dessa lista, ela quer que a gente prove que essa equação aqui, do terceiro grau, né, admite uma única raiz real. Determine um intervalo de amplitude 1 que contenha tal raiz. Então, observe. Bem, pessoal, inicialmente eu vou definir, ou seja, a gente tem a nossa função aqui, eu vou definir f de x como essa função. Então, a f' de x vai ser a derivada dessa função, que vai dar 3x² menos 6x, né? O 2 desse aqui, menos 6x. E aí eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui para ficar melhor para me calcular as raízes dela. Então, eu vou colocar 3x em evidência. Para voltar para 3x², multiplica por x. Para voltar para menos 6x, multiplica por 2, tá? Por menos 2. Então, eu posso escrever dessa forma. Analisando o sinal, o que a gente vai ter, pessoal? A f' de x é zero, se somente se, né? Essa função aqui é zero, só que a gente tem um produto entre duas funções. Então, ela é zero se somente se uma ou outra é zero. Então, 3x é igual a zero, que nos implica que x é zero, ou x menos 2 é zero, que implica que x é igual a 2. Então, você tem as duas raízes dessa função. Então, se você analisar aqui, tá aqui a nossa função, é uma função do segundo grau, o A é positivo, então com cavidade voltada para cima, tá? Ou seja, aqui ela vai ser positiva, positiva, negativa, porque aqui a gente caminha no sentido positivo, né? Aqui a gente está vindo no sentido negativo, abaixo do eixo do x, tá? Perfeito. Então, esse é o sinal para a primeira derivada. Logo, a gente conclui que a f' de x ela é positiva, no intervalo que vai de menos infinito a zero, unido com o intervalo que vai de 2, né, até mais infinito, e ela é negativa exatamente nesse intervalo aqui, que vai de 0 a 2, certo? Além disso, pessoal, aí o que eu chamo a atenção para vocês? Bem, dessa conclusão lá, a gente já tira aqui, a f é estritamente crescente nesses dois intervalos, né, e ela é estritamente decrescente nesse intervalo que vai de 0 a 2. Tá, perfeito. Agora, observe uma coisa, que o f de 0 é 6. E o f de 2, a gente fazendo o cálculo, substituindo lá na equação, né? A f de x é 2. Então, observe, o 0 está aqui, é como se você tivesse assim, né? O 0, então o f de 0 deu 6, tá? Deu 6, bem aqui. E aí o f de 2, que estaria um número bem aqui, por exemplo, deu 2. O f de 2 deu 2. E aí, nesse intervalo aqui, a nossa função ela é decrescente. Porque a gente viu aqui, a função é estritamente decrescente no intervalo de 0 a 2. Então, é meio que ela faz isso. Tá? E a partir de 2, ela começa a crescer. Ela faz isso. Certo? Por exemplo. Então, desde que o f de 2 é 2, isso significa, pessoal, que o f de x ela é positivo para qualquer x maior do que 2. Deu para entender? Porque, por exemplo, o f de 2 já é 2, e a partir do 2 ela começa a crescer. Ela não volta mais, ela não decresce, certo? Perfeito, então f de x é maior do que 0 para qualquer x maior do que 2. Então, o que significa isso, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Porque se nesse intervalo aqui ela começa em 6, decresce até 2, depois cresce, ela não toca o eixo x em nenhum momento. Porque daqui o mínimo que ela atinge é 2 e depois ela começa a crescer. Então, ela não toca o eixo x em nenhum momento. Então, não existe raiz neste intervalo que vai de 0 até mais infinito. É essa a conclusão, certo? Por outro lado, ele ainda até calcula o limite aqui. Agora, ele vai calcular o limite para x tendendo a menos infinito. Tá? Bora ver o que acontece. Então, observe. A gente estava aqui. Se para cá, a gente viu que a nossa função, ela, de menos infinito até 0, a f' positiva, tá? Então, à medida que a nossa função cresce, ela vai fazer isso assim, né? Ela vai crescer, certo? Então, se a gente tiver que esse limite vai para menos infinito, ou seja, está indo para cá,
Então, em algum momento vai tocar aqui o eixo x em um único ponto, porque ela não vai fazer isso, porque daqui para cá ela é estritamente crescente, se esse limite estiver tendendo para menos infinito. Então, ela não poderia fazer isso, por exemplo, fazer uma curva assim, né? Para tocar em mais de um ponto, porque senão aqui ela estaria decrescendo. E ela só cresce de acordo com o que a gente viu para x variando de menos infinito a zero. Certo? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Então, vamos calcular esse limite quando o x tende para menos infinito. Ó. É o limite dessa função, da f de x, né? Então, observe que eu posso colocar x ao cubo em evidência. Aqui, quando x tende para menos infinito, vai para zero. Aqui também vai para zero. E quando x tende para menos infinito, x ao cubo tende para menos infinito. Então, é o que a gente queria. Esse limite vai para menos infinito. Ou seja, g é estritamente crescente, como a gente viu. Então, ela está crescendo, ela está fazendo isso. E esse limite está tendendo para menos infinito. E daí, a gente conclui que g admite uma única raiz real neste intervalo. Mas observe que esse intervalo é muito grande, né? Ou seja, existe uma única raiz real nesse intervalo de menos infinito a zero. Aí a gente vai tentar restringir para um intervalo melhor. Tendo em vista que, observe, o f de menos 1 dá 2. Fazendo a continha aqui, dá 2. Então, é um número positivo, certo? Então, é como se a gente tivesse com, por exemplo, você está aqui, né? Aí você pega o menos 1, deu 2. Então, por exemplo, deu aqui, deu 2. F de menos 1. Aí agora vai calcular o f de menos 2. O f de menos 2 deu menos 14. Olha, quando ele pegou no 2, deu aqui para baixo o resultado. Menos 14, por exemplo. Então, observe, o que aconteceu? De menos 1 a 2, a nossa função trocou de sinal. Saiu de positivo para negativo. O que significa isso? Que o gráfico cortou o eixo x nesse intervalo. Certo? E aí a gente obteve uma raiz aqui. Então, a gente pode afirmar que essa raiz procurada, ela está nesse intervalo aqui, de amplitude 1, que vai de menos 2 a menos 1. Tá? Então, observe que o comportamento do gráfico é basicamente isso, né? Para cá ela cresce e vai para mais infinito. Para cá ela decresce, né? E vem, quer dizer, aqui também ela cresce, mas está indo para menos infinito. Ó. Observe que é uma função crescente. E aqui que ela decresce, ó, nesse único intervalo. Mas ela atinge o 6 exatamente no ponto 0 e o 2 aqui. Então, observe que para cá não tem raiz real e ela só vai cortar o eixo em um ponto dentro desse intervalo. Isso é ok? Perfeito, então, pessoal. Era basicamente isso que a gente teria para analisar nessa questão. Bem, pessoal, a questão 5, que até algumas pessoas pediram, bem, essa questão, a resolução dela, ela está intimamente ligada, tá? Intimamente ligado com o exemplo 6 do livro. Deixa eu só mostrar para vocês. É esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo 6, eu vou fazer de forma bem resumida. Mais precisamente o item C, que diz que o limite quando x tende a mais infinito da exponencial de x sobre x é igual a mais infinito. E se você for ler aqui, bem aqui, ó, um resumozinho, uma conclusão que ele tira após isso, basicamente, pessoal, a exponencial de x, ela vai para a exponencial de x sobre qualquer potência de x, ela vai para mais infinito, independente de qual seja essa potência. Essa potência pode ser quão grande quanto seja. Por exemplo, x elevado a 1000. Exponencial de x sobre x elevado a 1000. Não importa qual seja a potência, tá? Não importa. Ela sempre vai para mais infinito. Ou seja, a exponencial de x é uma função que cresce muito. É uma função crescente. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão cresce exponencialmente, porque eu acho que é a função que mais, a função crescente que vai muito rápido para mais infinito, certo? Ela vai mais rápido de qualquer outra potência de x, certo? Então, quociente dessa forma aqui, ó, sempre vai para mais infinito, exponencial de x sobre x elevado a mais x ao cubo,
Então, exponencial de x sobre x elevado a 5 sempre vai para mais infinito, por esse exemplo 6, tá? Então, o item A segue direto do exemplo 6, onde o alfa é 3. Esse exemplo aqui, basta você fazer uma manipulaçãozinha, tá? Dessa forma. Então, o limite de x tendendo a mais infinito da exponencial de x sobre cubo eleva a menos 1, ou seja, você cai aqui, que vai para mais infinito. Aí você conclui, né? Porque se esse aqui vai para mais infinito, 1 sobre uma... Ó, observe que isso aqui está elevado a menos 1. Então, é 1 sobre o mais infinito, que vai para 0, tá? Esse outro aqui também é uma aplicação dessa. Basta você fazer uma mudança de variável, chamando x, faça u igual a 1 sobre x. Isso implica que x é igual a 1 sobre u, tá? Daqui. E aí você observa que quando o x vai para... tende a 0 pela direita, observa, esse número aqui está ficando muito pequeno. Muito pequeno. 1 sobre uma coisa muito pequena dá uma coisa muito grande. Então, esse daqui está indo para mais infinito, tá? Então, quando x tende a 0 pela direita, na verdade é aqui que eu estou falando. A análise é bem aqui, né? Quando x tende a 0 pela direita, ou seja, esse número aqui está ficando muito pequeno. 1 dividido por uma coisa muito pequena. Quando eu falo muito pequena, pessoal, é tipo 1 sobre 1 milhão. Entendeu? É basicamente 0,00000, entendeu? Então, 1 sobre uma coisa muito pequena dá um número muito grande. Então, o u tende para mais infinito. E aí você recai exatamente reescrevendo esse limite, né? Ou seja, no lugar de x eu coloco 1 sobre u. E no lugar de 1 sobre x aqui, eu coloco exatamente o u. Então, fica a exponencial de u dividido para u, que pelo exemplo 6 dá mais infinito esse limite. Tá? Perfeito. Essa questão 8, pessoal, dessa seção ainda, ele pede para a gente tomar um n natural, um n maior ou igual a 2, e provar que para qualquer x maior ou igual que 1, a gente tem essa desigualdade, tá? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Observe, eu vou chamar f de x, eu vou pôr ela dessa função. Ou seja, eu peguei essa parte aqui e joguei para o outro lado. Então, fica essa parte aqui. Se eu conseguir provar que essa função ela é maior ou igual a 0, eu provo a desigualdade, certo? Por quê? Se ela for maior ou igual a 0, eu pego essa parte aqui e jogo para o outro lado e obtenho a desigualdade. Perfeito? Então, para mim provar que ela é maior ou igual a 0, eu vou meio que estudar a questão de crescimento, decrescimento da função. E aí observe logo inicialmente que o f de 1, se você substituir aqui, né, fica 1 elevado a n, que dá 1... Aqui vai zerar, né? 1 menos 1. Então, ó, fica 0. Então, o f de 1 é 0. Então, observe que você teria uma função. E aí, aqui no 1, dá 0. Então, meio que você está aqui. Certo? O f de 1 dá 0 no y. Então, está aqui. Aí, observe que o x ele é tomado maior ou igual que 1. Então, me interessa analisar o que acontece com a função a partir daqui. Se eu conseguir provar que essa função f de x, ela só cresce, ela é estritamente crescente daqui para cá, tipo, ela faz isso, por exemplo, tá? Então, o f de x seria maior do que 0 para qualquer x, maior do que 1, certo? Ó, o x aqui é 1, dá 0, mas para qualquer x maior do que 1, ela é positiva. Aí pronto, aí eu conseguiria provar o que eu queria. Então, é isso que eu vou fazer. Nosso objetivo é provar que a f' de x é maior do que 0 para todo x maior do que 1, tá? Que a nossa função seria crescente. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Quem é f' de x, por exemplo, inicialmente? A f' de x, ó, a gente está com essa função aqui, ó. Aqui, x elevado a n, x elevado a n menos 1, né? Eu usei a regra. Aqui é constante, aqui no x, da derivada de x dá 1, é essa parte aqui meio que vai dar só o n, né? Certo? Aqui, ó, derivada de... Eu poderia distribuir isso aqui, tá? Menos nx, menos n. Essa parte, quer dizer, mais n. Essa parte de mais n vai dar 0, a derivada é uma constante. Menos nx dá... dá 1, tá? Então, vai dar menos n quando distribuir para cá. Então, a derivada vai ser essa função. Perfeito. Então, o meu objetivo é encontrar aonde a f' de x é maior do que 0, tá? Ou seja, a f' de x é maior do que 0 se somente se essa função, que é a derivada, né, for maior do que 0.
Aí eu posso colocar o n em evidência, tá? O n em evidência. Então, x elevado a n menos 1 vai ser maior do que 0 se isso aqui acontece. Só que n é um número que eu estou tomando, um número natural maior ou igual a 2. Então, ele é positivo sempre. Eu poderia passar ele dividindo aqui sem alterar a desigualdade. Então, x elevado a n menos 1 é maior do que... Quer dizer, menos 1 é maior do que 0. De onde x elevado a n menos 1 é maior do que 1. Acabei errando aqui, tá? Maior do que 1. E aí, eu poderia passar a raiz enésima menos 1 aqui, tá? Mas a raiz enésima menos 1 de 1 dá 1. Então, aí você tira que x é maior do que 1 com n maior ou igual a 2, tá? Então, observe. O que a gente provou aqui é que a f' de x ela é maior do que 0 para todo x, né? Somente se x for maior do que 1. Então, a gente já sabe que no 1 dá 0. E para qualquer x maior do que 1, a derivada é positiva. A primeira derivada é positiva sempre. Ou seja, a f' de x é estritamente crescente nesse intervalo aqui. Perfeito? Ou seja, se ela é estritamente crescente, a f de x é maior do que 0, porque a gente já sabe que no 0 dá 0 e daqui para cá ela cresce. Então, quer dizer, no 1 dá 0 e a partir do 1 ela cresce. Então, a função ela é uma função positiva para qualquer x maior ou igual que 1. E como a f de x é exatamente essa função que eu tomei, eu concluo a minha prova. Perfeito? Perfeito, pessoal. Pessoal, vamos dar início agora a uma nova sessão, né, que é a sessão 9.3, que é onde nós falamos de concavidade e ponto de inflexão, tá? Concavidade e ponto de inflexão. Bem, a questão 1, eu vou começar resolvendo aqui o item B, onde nos dá essa função, tá? E ele pede para a gente estudar, né, se essa concavidade ela é voltada para cima, se ela é para baixo, se existe ponto de inflexão, né, certo? Então, vamos ver. Observe. Para que a gente possa estudar a concavidade, a gente viu que o que determina, basicamente, se a concavidade é para cima ou para baixo, é o sinal da segunda derivada. Então, inicialmente, nós precisamos encontrar essa segunda derivada. Então, uma vez que a função f de x é essa, então a primeira derivada vai ser a derivada dessa expressão, que vai dar 6x² menos 2x menos 4, tá? Bem, pessoal, você observa que eu estou meio que... Tem horas que eu já faço mais meio que direto, porque eu já estou levando em consideração que vocês já estão familiarizados com essas derivadas de funções polinomiais, tá? Funções simples, onde basta você usar a regrinha, né? F de x igual a x elevado a n. Então, a derivada dela, né, é nx elevado a n menos 1, tá? Se você tiver uma constante aqui, então essa constante multiplica aqui também, tá? Então, é basicamente isso. É o que eu estou usando direto. Bem, então, já essa é a primeira derivada, a segunda derivada vai ser a derivada da primeira derivada. E aí você calcula aqui, vai dar 12x menos 2, a derivada da constante é 0, então fica essa função. Essa é a nossa segunda derivada. Aí o nosso objetivo agora é estudar, fazer o estudo do sinal da segunda derivada. Então a gente calcula primeiro o 0, tá? Faz as continhas simples aqui, né? 2, passa 12 dividindo. Então x, simplificando por 2 aqui, é 1 sobre 6, tá? Como essa função aqui é uma função do primeiro grau, e o valor de A é positivo, então a nossa função ela é crescente aqui. E para cá ela tem sinal positivo e para cá negativo, tá? Abaixo deixa o x, acima deixa o x, tá? Então o zero é exatamente o ponto 1 sobre 6. O que a gente pode observar disso, pessoal? Que a nossa segunda derivada, ela é positiva para qualquer x que no intervalo de 1/6 até mais infinito, e ela é negativa para qualquer x que está no intervalo de menos infinito até 1/6, tá? Logo, temos que, de acordo com os resultados até apresentados pelo professor, né, com relação a essa concavidade, se a segunda derivada é positiva no intervalo, então significa que a concavidade é voltada para cima. Se a segunda derivada é negativa num determinado intervalo, a concavidade é voltada para baixo, tá? Então, a gente tem esse estudo. Então, em resumo, o que está escrito aqui.
Como um sexto é o ponto onde as concavidades alternam, né, de posição, aqui para baixo, para cima. Então, um sexto é um ponto de inflexão, certo? Porque neste ponto a concavidade está alterando de posição, certo? Perfeito. Essa sessão aí eram poucos exercícios, não estou enganado. O professor mesmo ele só queria que vocês treinassem um pouco. Bem, na seção 9.4, pessoal, a gente já entra nas regras de L'Hospital, tá? Vamos lá. A primeira questão, ele pede para a gente calcular esse limite aqui, tá? Então, observe que se você for substituir o valor menos 1 direto aqui, você vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você já vai dar 0 em cima e 0 embaixo, tá? Então, você cai na primeira regra de L'Hospital, certo? Ou seja, vamos verificar se as condições da primeira regra são válidas, tá? Ou seja, se o limite tanto do numerador, a gente já viu, né? Eles são iguais a 0, tá? E eles existem, tá? E aí, pela primeira regra, L'Hospital, temos o quê? Que esse limite, ele é, na verdade, o limite dessa expressão, da derivada dessa expressão, né? Então, esse limite, quando de 4x ao cubo menos x quadrado mais 1, dividido para x à quinta mais 1, é o limite de x tendendo a menos 1 da derivada tanto do numerador quanto do denominador. E aí você calcula inicialmente sua derivada. Então, a derivada de 4x ao cubo vai dar 12x quadrado mais 2x, né? Aqui dá 0. E aqui vai dar 5x à quarta e aqui dá 0. Tá? Então, a gente tem esse limite aqui. Aí, agora você observa que quando você substitui menos 1, já não zera, tá? Então, é só substituir, fazer os cálculos direto aí e você encontra exatamente o valor, tá? Que é 2. O item E, ele é uma expressão desse tipo. O limite do log natural de x sobre a exponencial de 3x, tá? Então, observe que quando o x tende a mais infinito, o log natural de x vai para mais infinito e a exponencial claramente vai para mais infinito, tá? Se caso você queira ver por que esse limite do log natural de x vai para mais infinito, bastava você ver pelo gráfico mesmo. O gráfico do log natural de x ele é assim, tá? Então, se o x tende para mais infinito, para onde está indo a nossa função? Ó, ela está crescendo muito, está indo para mais infinito. Então, a gente tem que o limite do log natural de x vai para mais infinito, o limite da exponencial de 3x, quando x cresce muito, também vai para mais infinito, tá? E logo, pela segunda regra, né? Pela segunda regra de L'Hospital, temos que uma coisa análogo basicamente, né? O limite dessa expressão, que é uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, ele pode ser calculado pelas derivadas, né? Pelo quociente das derivadas. Então, a gente já sabe que o limite do log natural de x é 1, quer dizer, a derivada do log natural de x é 1 sobre x, e a derivada da exponencial, né, na verdade é uma função composta, então a derivada da exponencial é a própria exponencial, e a derivada de 3x é 3, por isso que aparece multiplicando aqui. E aí, ó, conserva a primeira, né, multiplica pelo inverso da segunda, que é basicamente isso, observe que tem 1 aqui, tá? Então, é 1 sobre isso. E aí, você ganha essa expressão, né? 1 sobre 3x exponencial de x. Quando x, claramente, né? Quando x cresce muito, essa parcela aqui de baixo está crescendo muito. 1 sobre uma coisa muito grande dá 0. Então, esse limite dá 0. Perfeito? Perfeito. Bem, pessoal, a questão 3, a dica é que você use a questão 2, tá? Por exemplo, deixa eu só dar uma... Bora ver aqui onde é que está no PDF. Regra de L'Hospital. Tá.
é essa questão 3 aqui, pessoal. Ó, essa questão 2 aqui, o que ela está dizendo, pessoal? Que se f e g elas forem derivadas até segunda ordem, e aí observe que o limite de f de x quando x tende a p pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a p pela esquerda da primeira derivada, e o mesmo vale para a função g, e isso também poderia ser aplicado para funções dando mais ou menos infinito, tá? Então, o limite de f de x sobre g de x existirá, e mais esse limite ele vai ser igual ao limite da segunda derivada de x sobre a segunda derivada de g de x quando x tende a p pela direita. Ou a p pela esquerda, enfim, tanto faz, tá? O que ele está querendo dizer aí, pessoal? O que ele está nos dizendo? Que no fundo, pessoal, não importa se você tem que o limite da f de x do quociente dá, por exemplo, uma expressão mais infinita ou mais infinita. Aí você calcula a primeira derivada. Aí você calcula esse limite de novo. Ainda dá uma expressão mais infinita sobre mais infinito. Aí eu posso usar de novo. A regra de L'Hospital para essa primeira derivada, já que deu mais infinito sobre mais infinito. E aí, se ainda continuasse dando, eu poderia usar de novo quantas vezes eu quisesse, até tirar mesmo que essa indeterminação, certo? Então, observe que esse limite aqui, ó, essa aqui claramente vai para mais infinito, exponencial, tá? E x elevado ao cubo também vai para mais infinito, certo? Perfeito. Então, tu tem uma expressão mais infinita sobre mais infinito. Poderia usar a segunda regra de L'Hopital. Aí você calcula a primeira derivada dessa função aqui, dá essa expressão. A primeira derivada da função g de x, x ao cubo, dá 3x². Perfeito. Pela regra, né, pela segunda regra que a gente viu, então o limite de f de x sobre g de x é o limite do quociente das derivadas, certo? Só que observe, f' de x é essa função. Quando x cresce para mais infinito, isso daqui ainda continua indo para mais infinito, certo? E aqui, quando x cresce para mais infinito, isso daqui também ainda continua indo para mais infinito. Então, esse limite aqui também ainda dá uma expressão do tipo mais infinito sobre mais infinito. Ainda temos uma indeterminação, certo? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a primeira derivada da primeira derivada, ou seja, no fundo, é a segunda derivada. Então, eu vou calcular a segunda derivada dessa expressão. Aí, observe. Aqui vai ficar 2 pode sair para fora, né? Exponencial desse daqui é 2 exponencial de x, aí fica 2 vezes 2 dá 4. E aqui fica a segunda derivada de 3x² vai dar 6x, certo? Aí você calcula. Bem, a gente já tem que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, desse quociente, é a mesma coisa do limite da primeira derivada, a gente viu que dá mais infinito sobre mais infinito. E agora, pela regra, né, pela segunda regra de L'Hospital, esse limite ele é igual ao limite de f de x, da segunda derivada de f de x sobre a segunda derivada de g de x. E aí você observa de novo. Olha, observe que quando o x cresce muito, isso daqui também ainda continua indo para mais infinito. E aqui também, x muito grande, 6 vezes uma coisa muito grande dá muito grande. Então, ainda continua indo para mais infinito. Novamente, teríamos uma indeterminação. O que eu vou fazer? Usar de novo. Então, calcula a terceira derivada agora dessa expressão, tá? A terceira derivada dessa expressão. Aí você calcula a derivada exponencial, né? Desce 2 aqui, né? Vai multiplicar aqui, vai ficar 8 exponencial de x. E aqui a derivada de 6x dá 6. Perfeito. Então, a derivada da função inicial, quer dizer, o limite daquele quociente inicial lá, é igual a tudo isso daqui, que é igual a terceira, a f' da terceira derivada sobre, ou seja, o limite de x tendendo a mais infinito da terceira derivada de x sobre a terceira derivada de g de x, que a gente viu que deu essa expressão aqui, tá? Substituir. Só que esse 8/6 é uma constante, você pode tirar para fora, e esse limite está indo para mais infinito. Uma constante vezes uma coisa indo para mais infinito, dá mais infinito. Então, esse limite é mais infinito. Então, observe o que foi que aconteceu aqui. A gente usou, a gente acabou usando 3 vezes, não foi? Ou 2 vezes, se não estou enganado, a regra de L'Hospital, para concluir o resultado, certo?
Então, você pode fazer isso. Você pode usar quantas vezes você quiser desde que esses limites aqui existam, tá? Perfeito. A quarta questão, pessoal, a gente tem uma função f de x dada dessa maneira e uma g de x dada pela função identidade, tá? Ele queria que a gente verificasse que o limite da f de x é igual ao limite da g de x, tá? Quando x tende a zero. E que o limite da f' de x sobre a g' de x não existe, tá? Aí ele pergunta, há alguma contradição com a primeira regra de L'Hospital? Porque pela primeira regra de L'Hospital, a gente viu lá o quê? Que se o limite de f de x do numerador com o denominador for zero, né? Dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Então, esse limite do quociente, né? O limite de f de x sobre g de x, quando x tende a zero, é igual ao limite desse quociente aqui, né? Limite da derivada. Aí você observa, ele vai pedir para a gente verificar que esse limite aqui, eles são realmente zero. Ele tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas esse limite não existe. Ou seja, meio que tu verifica as condições da regra de L'Hospital e essa relação não vale, certo? E aí ele pergunta, há alguma contradição com relação à primeira regra de L'Hospital? Tá? Bem, observe que inicialmente, né, claramente, se a tua função é x² seno de x, o que você tem aqui? Ó? O limite de f de x vai ser, quando x tende a zero, essa função está tendendo a zero. 0 ao quadrado dá zero, né? E a seno de x, não importa se é 1 sobre x que está aqui dentro, a gente sabe que a função seno, cosseno, ela é limitada. Então, tu tem uma função que está indo para zero e outra limitada, então o resultado dá zero. E a limite da g de x, né? O limite de g de x, que é a função x, se o x tende a zero, isso aqui está indo para zero, não tem determinação nenhuma, não tem problema nenhum. É o limite de x quando o x está indo para zero, também dá zero. Então, tu tem que realmente, o limite da f de x é igual ao limite da g de x, que é igual a zero. Certo? Perfeito. Aí, por outro lado, você observa o seguinte, quem é a primeira derivada? A primeira derivada, observe que quando você tem a f de x, é uma função produto, né? Então, tu usa aqui a regra do produto. Então, a primeira derivada vai ser a derivada de x² vezes seno de 1 sobre x, mais x² vezes a derivada do seno de 1 sobre x, tá? Bem, a derivada de x², 2x, vezes esse, mais x², tá? E a derivada do seno, observe que aqui a gente tem uma composta do seno com a função 1 sobre x. Então, é a derivada do seno vezes a derivada de 1 sobre x, tá? Então, a derivada do seno, cosseno, seno de 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x², certo? Menos 1 sobre x². Dá para você fazer a regrinha aí rapidinho, né? É uma função do tipo 1 sobre x, né? Então, a derivada da primeira, 1' vezes x, menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é x' dividido pelo quadrado da segunda. Isso daqui dá zero, né? Aqui dá menos 1 dividido para x². Então, é essa função aqui. Tá? Perfeito. Vamos continuar, né? Então, observe que esse x² aqui corta com esse outro x², certo? E aí, você reduz essa expressão a 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x, tá? Só um instante, pessoal. Deixa só colocar aqui o carregador, que pediu carga. Ok, vamos lá. Então, nós temos essa expressão, né? Essa é a derivada da f de x. E a derivada da g de x, claramente, né, é simplesmente a derivada de x, que é 1. Logo, esse quociente dá o quê, pessoal? A derivada de f' de x, que está aqui, 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Aí, o que você tem? Ó?
Quando x tende a zero, esse daqui está indo para zero, essa daqui é limitada. Então, essa parte aqui está indo para zero, tá? Se você fosse separar aqui, então você fica simplesmente com menos, essa parte aqui já está indo para zero, esse limite, e isso aqui vai ficar simplesmente com menos o limite do cosseno de 1 sobre x. Perfeito. Só que observe que essa função aqui, quando x tende a zero, né? Essa função aqui, ela não está definida, né, no zero, tá? Ela não está definida no zero. Perfeito? O cosseno de 1 sobre x não está definida no zero. Logo, esse limite aqui, ele não existe. Certo? Ele não vai existir. Aí que está a definição, o que ele pede para a gente verificar se há alguma contradição, né? Porque as condições do teorema meio que estão sendo satisfeitas e esse quociente das derivadas não dá uma coisa, um limite que não existe. Aí a gente afirma, né, que na verdade não temos nenhuma contradição, tá? Na verdade, nós não temos nenhuma contradição. Por quê, pessoal? Porque se você for olhar a regra de L'Hospital, ele fala o seguinte, ó. Primeira regra. Se realmente esses limites aqui forem iguais a zero, quando x tende a p, mas, e se, ou seja, ainda tem essa condição, se esse limite existir, ou seja, ele for finito ou infinito, então sim você pode concluir. Então, para que você conclua que vale aquela desigualdade pelo teorema de L'Hospital, esse limite aqui ele precisa existir, e esse limite não existe. Então, não está ferindo a condição da regra de L'Hospital, certo? Se você fosse ver exatamente essa função aqui, ó, o cosseno de 1 sobre x, se você fosse ver o gráfico dela, ela é uma coisa assim, ó. Ela meio que tende a zero quando x tende a menos infinito, tende a zero por aqui quando x tende a mais infinito. Quando ela chega próximo do zero, pessoal, ela começa a fazer assim, ó. Entendeu? Ela começa a oscilar aqui, tá? Entendeu? E aí, tipo, não tem esse limite aqui. Quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, esse limite não existe. Certo? Então, não fere a regra. Perfeito? Ok, pessoal. Eu acredito que eu vou gravar esse vídeo em 2 partes, tá? Aí eu vou parar esse por aqui, aí no próximo vídeo eu volto gravando a outra etapa.